Muito bem, galerinha. E finalizando nossas atividades de hoje, temos história. Então, nós vamos estudar, ler os textos lá da página 54 do livro até a página 57. Então, páginas 54, 55, 56 e 57. É bastante coisa para ler, a gente vai lendo e conversando, mas as respostas são bem pequenininhas. A gente vai, tirar de letra. Então, bora lá? Abrimos o livro e vocês vão ter aí no livro uma imagem parecida com essa que a professora fotografou lá no livro, tá bom? E a gente vai estudar o quê? O capítulo 3, vejam aqui, que fala sobre a ocupação do espaço por meio do comércio. O comércio foi uma forma de ocupação muito importante, porque começaram a existir os armazéns, as lojinhas que vendiam coisas para a população, e as vilas e as cidades foram se formando em torno desses pequenos comércios. Vamos entender como foi isso? Então, o bandeirante e a busca por riquezas. As primeiras vilas e cidades do Brasil foram estabelecidas próximas ao litoral. Então, as primeiras vilas e cidades aconteceram pertinho lá da praia, tá bom? Porque foi por lá que os portugueses chegaram no nosso país. Para ocupar o interior e expandir as fronteiras territoriais da colônia, eram realizadas expedições como as bandeiras. Então, vamos imaginar? Os portugueses chegaram pelo litoral e aí, lá pelo mar, certo? Eles vieram lá de Portugal e começaram a construir suas casas ali pertinho do litoral do mar. Com o tempo, eles precisavam explorar o resto da terra, porque era muita terra, eles não queriam ficar só ali pertinho da praia. Então, eles começaram a fazer expedições, quer dizer, começaram a montar grupos que iam procurar novas terras para conquistar novas terras. E como chamavam essas expedições? Vou até grifar aqui porque isso é bem importante para a gente. Essas expedições se chamavam bandeiras. Durante cerca de 200 anos, grupos de colonos paulistas organizaram as bandeiras em direção ao interior, com o objetivo de capturar indígenas e encontrar ouro, prata e outras pedras preciosas. Seus integrantes receberam o nome de bandeirantes. Então, quem eram os bandeirantes? Eram os integrantes das bandeiras, eram as pessoas, os homens, normalmente homens, que decidiam, se juntavam e iam para o interior, saíam do litoral e iam a cavalo para o interior em busca de pedras preciosas, ouro e capturar indígenas para escravizar. Os colonos paulistas que integravam as bandeiras eram geralmente agricultores, pequenos comerciantes e aventureiros. Havia um grande número de colonos mamelucos e poucos colonos brancos. E o que eram mamelucos? O que é mamelucos, professora? É a pessoa com ascendência indígena e branca. Então, mameluco é o nome que era dado para as pessoas que nasciam do casamento aí, do relacionamento entre indígenas e brancos, os mamelucos. Tá bom? Continuando, os indígenas capturados eram aprisionados e escravizados para trabalhar nas lavouras, em serviços domésticos nas próprias bandeiras e como guias. Sem eles, portanto, não haveria expedições. Então, o que eles faziam? Entravam no interior, procuravam pedras preciosas, ouro para enriquecer e capturavam os indígenas. Além de vender os índios para serem escravizados nas lavouras, eles também ficavam com os índios ali mesmo nas bandeiras para que eles fizessem trabalhos domésticos e também para que eles servissem de guias, porque são os indígenas que conheciam a terra que, na verdade, eram os índios que eram donos dessa terra toda. Os bandeirantes também contavam com o apoio de aliados indígenas para ajudar na captura de povos inimigos.
Então, vou apagar aqui para descer um pouquinho mais o texto, tá? Os bandeirantes costumavam parar para repousar em locais considerados seguros, que acabavam virando ponto de parada e de descanso para outras expedições. Então, eles acabavam limpando algumas áreas e construindo aí formas de ficar mais seguro e mais confortável, e esses locais acabavam virando parada de descanso para outras expedições que surgiam. A gente tem a imagem aqui dos bandeirantes, olha lá como eles se vestiam, é assim que a gente sempre vê nos livros de história. E também de mamelucos, né? Lembrando que os mamelucos são as pessoas que nasciam dos relacionamentos entre indígenas e brancos, conduzindo prisioneiros índios. Olha lá os índios sendo conduzidos presos. Seriam depois escravizados e talvez vendidos. Continuando, página 55. Temos mais uma representação do acampamento de bandeirantes há cerca de 400 anos. Então vejam bem, ó, que eles ficavam numa área mais limpa, que tinha bastante visibilidade, então dava para ver, talvez não tivesse tantas matas, tá vendo? Ficava mais seguro, sabia quem chegava, sendo pessoas ou animais. Construíam aí algumas barracas improvisadas e ficavam ali nesses locais que depois viravam pouso. Os indígenas lutavam contra a escravidão e a perda de suas terras. Em geral, esses confrontos resultavam no extermínio de grande número de indígenas e na escravização de outros. Então, essas lutas matavam muitos indígenas e outros eram escravizados. As maiores consequências das bandeiras foram a descoberta de minas de ouro, a expansão territorial da colônia e a escravização e morte de milhares de indígenas. Além disso, as bandeiras abriam caminhos e clareiras na mata, e em vários desses locais foram surgindo povoados, que mais tarde se tornaram vilas e cidades, como é o caso de Pirapora de Bom Jesus, Cabreúva e Itu, no estado de São Paulo. Então vejam bem, o que essas bandeiras aí fizeram? Elas descobriram minas de ouro, expandiram o território, porque antes os portugueses só conheciam ali o litoral onde tem o mar. Então ampliou todo o interior, todo o resto do Brasil, sem ser onde tem mar, foram sendo descobertos com a ajuda das bandeiras. E, triste, escravizaram muitos índios e mataram também milhares de indígenas. Mas foi assim que foram surgindo povoados, porque eles abriam os caminhos e tiravam muita mata, e nesses caminhos acabavam se tornando pontos de pouso, de dormida para os bandeirantes, e se tornavam vilas e depois cidades. E aí tem alguns exemplos, ó, Pirapora de Bom Jesus, Cabreúva e Itu, no estado de São Paulo. Aqui a gente tem um exercicinho para a gente pensar um pouquinho mais do que responder, mas eu vou responder para vocês. Observe a pintura e responda as questões. Então a gente tem, olha, uma imagem de um combate de bandeirantes. Veja que é um bandeirante com uma arma, tá? E tem umas perguntinhas pra gente responder. Qual é o acontecimento representado na pintura? Então, olha aqui, ó, é o combate aos botocudos. Era um combate de bandeirantes e indígenas, um conflito. Então, ele mostra, pessoal, esse conflito, vou escrever aqui para vocês, tá bom? Mostra esse conflito entre bandeirantes e indígenas. Vou escrever aqui embaixo a resposta. Então, o que ele mostra? Mostra um conflito entre bandeirantes e indígenas. No caso, galerinha, mostra esse combate aos botocudos aqui, tá? Mas provavelmente todos os conflitos teriam uma imagem parecida. Quais eram os objetivos das bandeiras? Também acabamos de falar. Era explorar terras
descobrir ouro e pedras preciosas e capturar índios. Para capturar índios. Para escravizar, tá bom? E a perguntinha C, quem eram os bandeirantes? Então, os bandeirantes eram portugueses, né, que poderiam ser aventureiros, pequenos comerciantes e vamos ver lá em cima, que a professora agora esqueceu a palavrinha que eles usam. Aqui, ó. Quem eram? Agricultores. Então, voltou aqui. Aventureiros, pequenos comerciantes e agricultores. Lembrando que tinha bastante mamelucos, que são os filhos de relacionamentos entre índios e brancos. Agricultores, professora. Então, calma aí que a professora vai voltar aqui, ó. Agricultores. Senão, vocês acabam escrevendo errado, igual a professora. Fala, professora, não escreva errado, porque a gente também escreve. Por favor, professora. Cultores. Muito bem. Fim da página 55. Vamos para a página 56. Cultores. Pontinho. Vamos para a página 56? Então, bora lá, galerinha. Vou apagar aqui. Pausem o vídeo para copiar essa respostinha, tá bom? Apaguei. Página 56. Na página 56, a gente vai conhecer um pouquinho sobre os tropeiros. Quem será que foram os tropeiros? Vamos ouvir o que o livro nos traz. Há cerca de 300 anos, as regiões de mineração de ouro e de pedras preciosas começavam a ser descobertas. Entretanto, nesses lugares não havia produção suficiente de alimentos, de roupas, nem de ferramentas de trabalho para a população. E olha aí que agora que vai falar do comércio. Para abastecer essas regiões, havia os tropeiros, que eram grupos de homens livres e de escravos, que transportavam no lombo de mulas e burros as mercadorias produzidas em outras partes da colônia e até na região de Minas. Uma das rotas mais utilizadas pelos tropeiros era o caminho do Viamão, que partia da atual cidade de Viamão, no Rio Grande do Sul, em direção à atual cidade de Sorocaba, no estado de São Paulo. Chegando a esse local, novas tropas eram formadas para transportar produtos até a região das Minas. De lá partiam outras tropas que levavam ouro e pedras preciosas até os centros comerciais próximos ao ponto de exploração. Os pousos eram locais de descanso dos tropeiros e ficavam próximos de rios onde existisse pasto para alimentar os animais. Muitas vezes, os tropeiros permaneciam nos locais de pouso por até 6 meses. Por isso, nesses lugares desenvolveram-se feiras e vilarejos, que mais tarde deram origem a cidades. Então, os tropeiros, galerinha, eram essas pessoas que transportavam e vendiam mercadorias, porque como os viajantes, os bandeirantes ficavam um tempo nessas expedições, explorações aí no interior, eles precisavam de recursos, o que eles levavam não dava. Então eles precisavam acabar comprando coisas novas. E quem fazia esse transporte, essa venda? Eram os tropeiros, que andavam aí grandes distâncias, levando no lombo de suas mulas, seus burros, as mercadorias. E os pousos, os locais que eles pousavam, acabavam formando feiras e vilarejos. Então temos uma perguntinha aí sobre os tropeiros. Qual foi a importância dos tropeiros para o desenvolvimento de algumas cidades? Então, qual foi a importância? Os tropeiros permaneciam no local de pouso por até 6 meses.
Por isso, nos locais que eles permaneciam, formavam-se vilarejos e vilas. Então, olha só. Nos locais onde os tropeiros passavam ou faziam pouso, quer dizer, dormiam, tá, pessoal? Pouso, vírgula, nos locais onde os tropeiros passavam ou faziam pouso, desenvolveram-se ou foram formadas feiras e vilarejos, que mais tarde se transformaram em quê? Cidades. Muito bem, essa é a respostinha da pergunta 2. E a gente vai partir para a última página do livro, tá bom? Vamos pausar o vídeo aí para copiar, que a professora vai apagar. Bora lá, página 57 e última, vamos falar sobre os vaqueiros. Quem eram os vaqueiros? Os primeiros rebanhos de gado que se desenvolveram na atual região nordeste do Brasil geralmente ficavam próximos às plantações de cana-de-açúcar no litoral. Como o gado ficava solto, era comum os bois entrarem nas plantações e as destruírem. Para manter os bois longe das plantações, eles foram levados ao interior e, com o tempo, foram instaladas fazendas de gado. Então, vejam bem. No começo, tinha os rebanhos de gado para consumo, para ter leite, para ter carne, para usar o couro, onde eles ficavam próximos às plantações de cana-de-açúcar. Mas, como o gado ficava solto, ele começou a destruir as plantações. Então, as pessoas levaram os bois para o interior e instalaram fazendas de gado. A grande maioria das fazendas de gado eram estabelecidas em regiões próximas a rios, logicamente para os bichinhos terem o que beber com facilidade. O Vale do Rio São Francisco, por exemplo, foi ocupado por causa da expansão da pecuária. Para comercializar os animais, os vaqueiros percorriam distâncias enormes entre as fazendas de gado e os engenhos. Com o tempo, eles foram abrindo diversas rotas entre o litoral e o sertão. Durante o trajeto, os vaqueiros paravam para descansar com as tropas e se alimentar. Nesses pontos de descanso, casas pequenas e ranchos foram construídos, formando povoados, e com o passar do tempo, os povoados foram atraindo um número cada vez maior de pessoas, e muitos deles tornaram-se vilas. Mais tarde, essas vilas deram origem a cidades. Então vejam como o comércio, a exploração, a agricultura e a pecuária foram importantes na formação das cidades. Temos aí uma perguntinha para responder? Claro que sim. Terceira e última pergunta: quais foram as consequências do deslocamento dos rebanhos de bois para o interior? Então, mesma coisa, tá? Quase a mesma respostinha lá de cima. Com o deslocamento dos rebanhos de bois para o interior, formaram-se as fazendas de gado. E aí, por causa do transporte do gado para as fazendas de cana-de-açúcar, tá? Para as fazendas de cana-de-açúcar, os vaqueiros viajavam grandes distâncias e, em seu local de pouso, novamente, formavam-se vilas que depois se transformavam em cidades, que depois
formaram cidades, tá bom? Então, pessoal, todas essas 4 páginas falam da importância do comércio para a formação das cidades. A maior parte das cidades acabou se formando mesmo em torno de onde tinha venda, de onde tinham feiras, de onde tinha porto para receber essas mercadorias, tá? E onde também os transportadores, tanto aí os vaqueiros quanto os tropeiros, pousavam para descansar. Por hoje é só, pessoal. Aproveitem o final de semana, descansem e lembre-se que na semana que vem teremos a avaliação. Espero vocês. Beijo grande. Se tiverem dúvidas é só chamar a professora. Bye, bye.